É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Sim, minha amiga, meu amigo, é assim que a gente quer começar esse dia, realmente à espera dessa presença de Deus que nos vem através da sua santa palavra. Graça e paz para você que nos acompanha nessa nossa transmissão, a você que nos acompanha aqui pelo nosso Instagram, que depois vai ver esta live, que vai estar salva no nosso canal Padre José Raimundo, escutando a palavra, ou no nosso perfil de Facebook, ou na nossa página do Facebook, Tua Palavra é Lâmpada para os Meus Pés. Como eu já disse, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar partilhando com você a Palavra de Deus hoje. A propósito de dizer que eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, eu não sei se você sabe, mas toda quinta-feira santa, de hoje a 8 dias, é normal que nas dioceses aconteça na parte da manhã uma missa que é chamada Missa do Crisma, ou Missa dos Santos Óleos, quando o bispo consagra o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo e o óleo da unção dos enfermos, não é, que é usado durante aquele ano litúrgico, durante esse ano pastoral. E nesta mesma celebração, os padres renovam as promessas da sua ordenação presbiteral. Assim como cada cristão está se preparando para renovar as promessas do batismo na noite da Páscoa, nós padres renovamos na manhã da quinta-feira santa as promessas da ordenação sacerdotal. Mas o que acontece é que, para facilitar pastoralmente a organização e presença dos padres, que muitas vezes as paróquias são distantes das suas sedes, se faz isso em um outro dia da semana. E neste ano, na minha diocese, a Diocese de Amargosa, na Bahia, isso vai ser feito hoje. Hoje os nossos padres estarão num dia de retiro, um dia de espiritualidade, e à noite tem a consagração dos santos óleos e a renovação dessas promessas. E de uma forma um pouco também inusitada, porque esse ano nós estamos sem o nosso bispo diocesano. Por isso eu aproveito desse momento e peço a você que reze pela minha diocese, pelo presbitério ao qual eu pertenço. Não renovarei com os meus amigos hoje, mas de hoje a 8 dias eu renovarei na missa do Crisma as minhas promessas. Mas estou unido a todos eles pela oração, pelo vínculo de amizade, de amor, de fraternidade sacerdotal. E reze pela nossa diocese para que logo, logo a gente possa ter esse bispo que Deus há de nos mandar para guiar a nossa diocese. Então, feito esse pedido de oração e de comunhão de vocês comigo, com essa nossa diocese querida de Amargosa, na Bahia, então nós passamos a olhar para a nossa liturgia do dia. Primeiro a gente lembrar que a gente está numa quinta-feira, e a quinta-feira tem sempre esta dupla marca no seu DNA, que eu costumo dizer, né? É a marca eucarística, portanto a marca da comunhão, do dia em que Jesus institui a Eucaristia, e ao mesmo tempo é uma marca missionária, porque é também numa quinta-feira que 40 dias depois da Páscoa Jesus volta para o Pai, ascende aos céus, a festa da Ascensão. Então, portanto, dois mistérios que ficam assim bem unidos e bem presentes. O Cristo que permanece conosco na Eucaristia, e voltando ao Pai, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, estará a interceder por nós. Ele continua presente na Eucaristia, mas continua presente também na missão da Igreja, porque 40 dias depois da sua ascensão, da sua ressurreição, no momento da sua ascensão aos céus, Jesus diz aos seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, é isso que acontece conosco a cada quinta-feira. A gente renova essa consciência da comunhão e da missão, da união entre a gente. E o que é que significa comunhão entre a gente? Significa colocar em prática aquele mandamento novo que Jesus nos deu. Eu dou para vocês um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, o evangelho de hoje vai ser justamente a conclusão do capítulo 8º, né? Esse é a conclusão desse texto do evangelho, que é cheio de confusão. Jesus aqui entrou realmente em muitas confusões com as autoridades, porque levaram aquela mulher apanhada em flagrante adultério, né? Jesus que tinha ido de madrugada para o templo e lá se defrontou. Cada dia a gente está começando a dizer assim, né? Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Jesus fazia
fazia isso na sua prática desde cedo. Nós vimos ali na madrugada, ele vai para o templo, que é o lugar, que é a casa de Deus, que como ele mesmo diz, não é? Que as autoridades tinham reduzido a casa de Deus, que era a casa de oração, numa espelunca de ladrões. Mas Jesus via o templo como lugar da oração. E é por isso que os primeiros cristãos, vai dizer os Atos dos Apóstolos, eles estão se reunindo nas casas, mas eles também vão sempre ao templo, como esse lugar do encontro, da comunhão, da oração entre os irmãos e as irmãs, e também lugar da comunhão com o próprio Deus. Então esse capítulo agora vai chegando ao fim. Jesus, que tinha dado àquela mulher a possibilidade de continuar viva, não condenando-a, não é porque ele não veio para condenar ninguém, ele veio para que todos tenham vida e tenham esta vida em abundância, e ele dá o exemplo concreto disso ali, quando ele diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Aí a gente já aprende o que é dar vida em abundância. Dar vida em abundância é dar a outra a possibilidade de não se sentir uma pessoa condenada, uma pessoa destruída, não é? Uma pessoa não amada, uma pessoa não querida. A vida em abundância é isso, é uma vida com qualidade. É uma vida com efeitos positivos. Não é pura e simplesmente a manutenção dos sinais biológicos, mas uma completude psicológica e espiritual. Vida em plenitude, vida em abundância, vida com sentido. Olha, o evangelho de hoje então vai ser, esse capítulo 8º vai ser concluído. Hoje a gente vai ler os versículos de 51 a 59. E é Jesus que diz assim para os discípulos, ou melhor, para os judeus. A gente está tão acostumado a dizer Jesus disse aos seus discípulos, né, que ele diz aos judeus, ou seja, a essas autoridades com as quais ele está tendo um grande momento de conflito. E aqui é uma coisa boa para mim, para você, né? A gente nunca deve se furtar de dialogar. Eu não digo entrar em confusão, em debate com o outro, simplesmente não. Mas essa capacidade de dialogar com o outro, de mostrar o ponto de vista. Nunca cortassem os laços por qualquer motivo, não. A gente deve tentar sempre a compreensão. Tentar sempre compreender os outros e ser compreendido também. Então Jesus diz assim para eles: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra. Nós iremos encontrar um pouco mais depois, a partir do capítulo 13 do Evangelho de São João, que narra o que vai acontecer daqui a 8 dias, a instituição da Eucaristia, a última ceia. Jesus vai dizer uma coisa para os apóstolos, porque ele dá um mandamento novo, né? Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E aí Jesus vai dizer para eles: se alguém me ama, observará os meus mandamentos, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Olha que coisa bonita, aqui agora a gente vai entender, porque quando Jesus diz assim: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Qual é a palavra? É esse mandamento que Jesus está dizendo: amai-vos como eu vos amei. Que ao mesmo tempo, o que é que significa guardar essa palavra? É saber essa palavra de memória, é saber essa palavra de cor. Aliás, já a palavra de cor tem uma coisa muito bonita, né? Cor significa coração. Saber uma coisa de cor não é só simplesmente saber com o cérebro, é saber com o coração. Aí, coisa bonita quando a gente diz assim: fulano decorou a casa, né? A gente pode decorar uma página da Bíblia e pode decorar a casa. O que é que significa decorar a casa? Embelezar a casa, ou seja, colocar o coração naquilo que você está fazendo, numa toalha que você põe na mesa, numa florzinha que você coloca ali num canto, num cartaz que você faz. A minha mãe, quando eu vou chegar de viagem, ela move céus e terra, põe um monte de gente aí para fazer cartaz. Cada ano ela fica pensando numa frase que ela quer colocar nos cartazes, e aí decora aquela frase, primeiro decora aqui e depois quer ver decorada dentro da casa, que a casa tem aquelas frases, aqueles pensamentos. É interessante, Santo Agostinho, antes de morrer, ele morreu no ano 430, ele já estava no leito de morte, ele mandou escrever nas paredes do quarto onde ele estava os salmos, chamados salmos penitenciais, e ele da cama ia dali repetindo aqueles salmos. Ele sabia já a memória desses salmos, mas ele ficava lendo ali, estava escrito nas paredes, as paredes estavam falando para ele daqueles salmos, da sua penitência, da necessidade do seu arrependimento, de falar de Deus. Então decorar significa esses aspectos, né? De saber com a memória, mas de saber sobretudo com o coração. Então quem me ama guardará a minha palavra. Nesse
sentido não simplesmente de uma decoração de memorizar, mas de fixar realmente no coração como algo que embeleza a vida, que faz a vida mais bonita, que deixa a vida com mais sentido e, sobretudo, o que Jesus disse? Olha, vocês vão ser felizes se colocarem isso em prática. Então a receita para a felicidade, para a vida plena, é colocar em prática esse mandamento novo, essa palavra que ele está dando. Ele diz assim, que quem vive e guarda essa palavra jamais verá a morte. Ora, essa palavra eu já disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Gente, eu vi falar de uns certos testes que se fez com mamíferos, não é? Por exemplo, davam comida a esses animais e às vezes dava comida com interação, ou seja, fazendo carinho nos animais e brincando com eles, etc. E um grupo de animais apenas se dava comida sem nenhum tipo de interação, sem nenhum tipo de contato, etc. Se notou que todos viveram um certo período da vida, etc. Mas aqueles animaizinhos com os quais não se tinha interação eram animais mais entristecidos, que se estressavam com mais facilidade, que estavam mais sujeitos à doença. Como que dizendo pra gente que realmente o amor é que dá a vida em plenitude a gente. Portanto, quando Jesus está dizendo que quem guardar a sua palavra, essa palavra, esse mandamento do amor não verá a morte, significa que ele vai ter uma vida com essa qualificação. Não é que Jesus está dizendo que não vai ter morte biológica, porque a morte biológica é um fato da natureza. A gente nasce, cresce, a vida, né, se reproduz e morre. Isso está dentro da estrutura da vida, não é? Chegar a essa possibilidade também de morrer, de concluir um processo biológico. Porém, o que Jesus está querendo mostrar aqui para a gente justamente é que a gente pode ter uma vida que, se for nutrida no amor, ela ganha sempre mais sentido. A gente vive um tipo de sociedade que a gente diz que é uma sociedade necrófila, uma sociedade que é amiga da morte. Isso é traduzido de várias formas. O culto pela violência, as altas velocidades na estrada, todo mundo querendo ter uma arma na mão para resolver os seus problemas, saindo por aí dando tiro uns nos outros. Agora, esta mentalidade necrófila que chega ao ponto de a gente achar que tudo a gente resolve no tiro e na bala, é uma mentalidade que começa primeiro aqui na nossa cabeça, ou seja, de aniquilar o outro, como eu dizia, aquele testezinho que foi feito com esses animais aos quais se dava a comida, mas não se tinha nenhum tipo de relação positiva com ele, não tinha nenhum tipo de interação. Então não basta que a pessoa tenha comida, como diz a música, né? A gente não só quer comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer outras formas também de valorização. Quando você não descobre que a sua vida tem valor, é claro, você definha. Uma pessoa que não recebe comunicação, que não recebe o olhar do outro, é uma pessoa que vai definhando. E é fácil quando você começa a fazer com que o outro define psicologicamente, etc., você chegue ao ato máximo do aniquilamento, que é realmente a eliminação daquela vida por completo. Porque primeiro você já começou com a mente, e é por isso que a palavra de Deus pede a conversão, a conversão do que? Da mente, a mudança da mente, a mudança da mentalidade. Para que, mudando assim a mentalidade, realmente as pessoas possam ter vida e não experimentar a morte. A morte física, o fim da vida, é um processo que pode ser acolhido com muito amor e com muita ternura. Vejam São Francisco de Assis, não é? No final ele chama a irmã morte. A morte pode ser integrada tranquilamente dentro da vida, mas esse outro tipo de morte que se vai infligindo na pessoa, a morte psicológica, a morte do aniquilamento, a morte da não valorização, isso fere. Como dói viver ferido, como dói viver como se você não existisse. Isso é muito doloroso. E infelizmente há muitos que promovem esse tipo de cultura e esse tipo de comportamento. Muito bem, passemos aqui ao próximo versículo, quando Jesus diz para os judeus, agora eles dizem para Jesus, né? Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte?
Então, sobre tudo isso eu já falei antes, quando disse que Jesus não estava falando dessa morte biológica, mas sobretudo dessa morte que tocava o coração do homem, a mente do homem. Uma morte que é interior, a morte interior. Aquilo que depois vai ser chamado também, no seu ponto máximo, da morte eterna. Porque quem vive isolando o outro, olhemos a parábola de Lázaro. Né? O que é que aconteceu com aquele rico? Ele ignorou Lázaro, fez Lázaro viver como se fosse um morto. Nem as migalhas que caíam da mesa eram capazes de dar. Lázaro tinha que se contentar com aquilo, catar aquilo. Os cachorros vinham lhe lamber a ferida. Aquele filho pródigo que foi trabalhar longe da casa do seu pai, deram emprego para ele, deram oportunidade de trabalhar, mas nem sequer a lavagem dos porcos era permitido que ele comesse, ou seja, um aniquilamento da sua dignidade. Então, gente que vai vivendo dessa forma, isolando o outro, fazendo com que o outro já experimente uma espécie de morte na vida, essas pessoas precisam entender uma coisa: na medida que eu estou matando, eu também estou me suicidando, eu estou destruindo em mim aquela parte que me pode fazer relacionar com os outros e criar comunhão. Portanto, eu diminuo em humanidade, eu diminuo em qualidade de vida. Faz mal a si mesmo aquele que odeia o outro, aquele que não respeita o outro, aquele que não é capaz de conviver com a diferença. Esta pessoa pode estar infligindo, fazendo mal ao outro, mas é um processo de autodestruição, porque ela vai viver na amargura, na não felicidade, no não amor. Então é dessa morte aqui que Jesus está falando. Não é da morte biológica, porque essa é um fato natural. A essa todos nós chegaremos, mas podemos chegar com o coração preenchido, cheios de plenitude. Aí eles dizem para Jesus: acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Esse aqui é o ponto, o clímax. Quem é que tu pretendes ser? Jesus responde para eles com muita tranquilidade: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai. Essa semana nós dissemos que os catecúmenos receberam a oração do Pai Nosso. E nós somos chamados a entrar nessa oração de Jesus. Olha, quem entra na oração de Jesus com o Espírito de Jesus, olha como fica cheio de um otimismo, de uma capacidade imensa de lidar com os problemas, porque conhece a sua identidade de filho, porque reconhece o seu lugar no mundo. Não é que fica cheio de si com arrogância, mas é que nasce da confiança, renasce na confiança. E quem tem confiança em si mesmo tem aquilo que a psicologia chama de autoestima elevada. Jesus tinha autoestima elevada. Por quê? Porque era amado. Quem recebe amor se reconhece no amor e por isso é forte. E por isso enfrenta com muito mais facilidade os problemas. E por isso é capaz de superar as crises. E não tem medo de enfrentar as situações, por mais difíceis que elas sejam. Não se acovarda. Sabe que pode enfrentar a morte, mas não tem espaço para covardia, porque a vida tem sentido. E sabe que até que breve que essa vida seja, ela vai deixar a sua marca, ela vai deixar o seu sinal, que será útil para quem o vir e o quiser seguir. Jesus diz: quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Hoje de manhã, na meditação que eu mandei via WhatsApp, eu estava dizendo justamente para as pessoas o seguinte, que essa questão do conhecimento aqui, essas pessoas conheciam, não é, o mandamento de Deus, conheciam a lei de Deus, mas conheciam assim, livrescamente, conhecia por aquilo que tinham lido, não é? Jó, uma experiência que diz assim: eu te conhecia de ouvir dizer, agora eu te conheço realmente. Jesus é esse que conhece realmente o Senhor, o Deus e o seu Pai, não pelo que ele leu, pelo que ele aprendeu na catequese, mas por uma experiência feita. Eu dizia para as pessoas: olha, por exemplo, se a gente pega um livro de botânica, não é? E começa a ler sobre a laranja, e sabe todas as descrições da laranja, o cheiro que ela tem, início, o ácido, teoricamente você conhece a laranja. Mas você não sabe o que é laranja enquanto você não chupar uma laranja, você não comer uma laranja. Só fazendo essa experiência mudei a fruta, viu, Aline?
Ela recebeu o áudio aí, tô vendo que tá aqui. Então, você só vai saber qual é o que é uma laranja quando você a come. Então, é só fazendo a experiência de se alimentar e se nutrir com a laranja que você de fato vai saber o que é uma laranja. O conhecimento teórico não salva, não é? Eu sei tudo sobre natação, como é que você faz com a mão, onde é que respira, não sei o quê. Mas se você não se jogar dentro de uma piscina, ou dentro do rio, ou no mar, e tentar fazer aquilo tudo que você sabe na teoria, você não sabe nadar. Você pode até tirar nota 10, mas vai ter 10 em teoria. Na prática é outra coisa. Então Jesus fala agora que o conhecimento que ele tem do Pai é conhecimento prático, não é conhecimento teórico. Ele sabe quem é o Pai. Esses outros aí eram grandes teólogos, esses com quem Jesus estava discutindo, mas a experiência de saber realmente quem era o Pai, quem tinha, era Jesus. E aí Jesus disse, mas eu o conheço, e se dissesse que não conheço, eu seria um mentiroso como vós. Olha que acusação forte. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. E justamente porque ele conhece é que guarda a palavra, porque ele sabe o peso que tem essa palavra do Pai na sua vida. E por que é que o Pai diz esta palavra? Quando a gente conhece alguém e os motivos desta pessoa, a gente respeita os seus desejos. Não é quando uma pessoa num testamento diz é para fazer assim, dividir. Quando você sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe, o que ele fez, você respeita aquilo que está dito no testamento. Ninguém vai brigar agora uns com os outros. Por quê? Porque conhece o Pai, porque ama o Pai, porque respeita o Pai. E quer fazer aquilo que é a vontade dele. Não, o meu pai queria que a gente fizesse assim. Isso aqui eu não vou me desfazer nunca não, porque meu pai, ele me disse isso e isso. Você respeita essa vontade. E assim é Jesus em relação ao seu Pai. Guarda a vontade do Pai, pratica essa vontade, que é a vontade que ele revelou para nós, que nós nos amemos, porque Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Vosso Pai, diz Jesus, Abraão, exultou por ver o meu dia e alegrou-se. E os judeus então disseram para Jesus, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus não disse que viu Abraão. Ele disse que Abraão exultou quando viu o seu dia. Não é essa visão que Abraão tem daquele que é o próprio Filho de Deus. E Jesus respondeu para eles, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse eu sou. De fato ele tinha visto Abraão, né, nesse mistério de ser aquele eu sou. Ao pronunciar essa palavra, Jesus gerou neles uma reação muito forte, porque esse eu sou, né, o nome sagrado, era uma coisa que os judeus não diziam. Toda vez que eles lêem o texto bíblico, encontra lá essa palavra, não é, que em hebraico isso significa eu sou, eles pronunciam Adonai, ou seja, o Senhor. Esse nome não era pronunciado, só o sumo sacerdote uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos, é que podia, não é, pronunciar aquele nome impronunciável na presença do Senhor. E quando Jesus fez isso, eles então pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Lembra que essa cena do Evangelho começa, eles com pedras na mão para apedrejar uma mulher. Jesus conseguiu libertar aquela mulher. Agora como que Jesus se coloca naquele mesmo lugar, Jesus tomou o lugar dela, o lugar de quem recebe uma condenação. Só que aqui o evangelista diz, Jesus escondeu-se e saiu do templo. Duas coisas, esse esconder. No domingo de Páscoa vamos ler um texto da carta de São Paulo aos Colossenses, pode ser que seja lido esse, ou esse ou um outro da carta aos Coríntios. Naquele texto dos Colossenses 3 diz assim que a nossa vida está escondida em Deus em Cristo Jesus. Então, a gente deve também aprender a esconder a nossa vida em Cristo, em Deus. Entrar nesse escondimento de Jesus, que no Pai tem a sua proteção. Nós que estamos aprendendo que essa semana os catecúmenos receberam a oração do Pai Nosso. Nós devemos então aprender com o que Jesus diz. Quando vocês quiserem rezar, entrem no quarto de vocês, fechem o quarto e orem ao Pai que está ali, escondido, e vê o que está escondido. Então vamos fazer da nossa oração esse lugar onde a gente se esconde, esse lugar onde a gente se protege em Deus, que é nosso Pai, por meio de Jesus Cristo. Depois tem uma outra coisa que diz assim, Jesus saiu do templo. Jesus disse, eu sou. Eu disse que o sumo sacerdote entra naquele lugar chamado Santo dos Santos, e lá naquele lugar invoca o nome de Deus uma vez na grande festa. Agora Jesus que diz que eu sou, portanto é como ele está dizendo assim, sou Deus, e por isso Abraão viu o meu dia, porque viu
manifestação de Deus. É como se dissesse assim: eu sou, está saindo do templo. Deus está deixando esse templo. Por isso que Jesus vai dizer assim: podem destruir este templo e em 3 dias eu vou reerguer. E ele diz: mas como é isso? Esse templo aqui levou 40 anos para ser construído, em 3 dias você vai reerguer? E São João diz, ele estava falando do templo do seu corpo. Jesus saiu do templo porque a partir de agora o templo novo será cada uma e cada um de nós. Como Jesus disse: se alguém me ama, observará os meus mandamentos, meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada, a nossa casa, o nosso templo. O novo templo é o corpo de Jesus. E cada uma e cada um de nós é enxertado nesse corpo de Jesus por meio do batismo. Então nós entramos neste novo templo e nos tornamos o templo novo, o lugar da presença de Deus neste mundo. Então acho que hoje a gente pode agradecer a Deus por isso, porque Ele faz de cada uma de nós esse templo. Então Jesus saiu daquele templo de pedra feito pelas mãos do homem, para ensinar a mim e a você a entrar neste templo que é cada uma e cada um de nós, ir ao mais profundo do nosso coração, onde Deus pronuncia a sua palavra santa, onde Deus pronuncia a sua palavra eterna: eu amo você. Deus é amor, e é dentro de cada um e cada um de nós que a gente deve fazer essa experiência de que Deus é amor e de que nós somos amadas, de que nós somos amados e que nós devemos nos amar uns aos outros. É isso que eu quero desejar para você, minha amiga, meu amigo, nesse dia, que a gente possa fazer essa experiência de que nós somos amadas e amados, que nós entremos neste nosso templo interior e aqui desfrutemos dessa presença de Deus, que pronuncia a sua palavra de amor pelo seu Filho, e a cada uma e cada um de nós que com o seu Filho nos tornamos uma coisa só. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, eu vou salvar essa live aqui, e depois agradeço a vocês que estão aí curtindo essas nossas lives, seja lá no meu canal no YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, seja na minha página do Facebook, a página Tua Palavra é Lâmpada para os Meus Pés, ou na minha página pessoal do Facebook e aqui no Instagram. Muito obrigado por todo comentário que você deixa, pelas vezes que eu vejo você compartilhando, encaminhando. Muito, muito, muito obrigado. É forma de evangelizar e eu me alegro com essa missão que Deus me deu e que vou dividindo também aqui agora nesse novo areópago que são esses meios de comunicação social. Um abraço grande aqui para a Odaleia acompanhando a nossa live, graça e paz para você. Um abraço aqui para Nide Gomes acompanhando a gente, para Aline Sampaio, tá vendo aí a laranjinha, né, Aline? Gente, fiquem com Deus, uma alegria ter vocês aqui. Vou salvar aqui a live e depois vamos fazer esses outros encaminhamentos. Um dia abençoado.